Ideias podem ser verdadeiras ou falsas. As ideias são verdadeiras quando elas correspondem à realidade e falsas quando elas não correspondem. Muita gente fala assim: mas religião e ciência são coisas completamente diferentes e que podem ser conciliadas. Uma coisa não nega a outra. Será? Porque veja, a ciência apresenta ideias, proposições, asserções sobre o mundo. Você está falando, o mundo é assim, o mundo é assado. A realidade é assim, a realidade é assada. A religião faz a mesma coisa. A religião também apresenta proposições, asserções sobre o mundo. O mundo é assado, o mundo é assim. Então, as ideias religiosas, as proposições religiosas também estão sujeitas a escrutínio, tal quais as ideias científicas e filosóficas. Então, nesse vídeo, eu gostaria de demonstrar para você que está interessado na busca honesta pela verdade, mais do que conforto, mais do que justificação das suas crenças atuais, que o cristianismo é falso. E para isso a gente vai fazer um escrutínio de todas as proposições essenciais do cristianismo e ver por que elas são falsas. Então eu anotei aqui, vai ser um vídeo longo e muito importante para esse canal, então já deixa o seu like, já vai compartilhando. Eu anotei aqui as principais proposições cristãs em 5 conjuntos, né? Primeiro, a proposição de que Deus é trino, maximamente amoroso, onipotente, onisciente e autoexistente. Essa é a primeira ideia. Segundo, a ideia de Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, que nasceu de uma mãe virgem e que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, prometendo uma segunda vinda. Essa é a segunda ideia. A terceira ideia é a ideia do pecado original e a queda do homem, que influencia toda a humanidade, uma ideia muito importante para a teologia cristã. A quarta ideia é a revelação pelas sagradas escrituras, de que nós temos na Bíblia a palavra revelada de Deus, do Criador do universo. E os escritores da Bíblia foram inspirados, tiveram essa inspiração divina. E por fim, né, um quinto conjunto ali de ideias, de proposições, é a ideia dos milagres. Que Deus intervém, que alguns milagres aconteceram no curso da história. Então vamos pegar essas 5 proposições, essas 5 ideias que o cristianismo precisa afirmar. Para dizer que você é cristão, você precisa afirmar essas 5 ideias. Então, vamos ver se elas são verdadeiras. Elas são ideias, estão sujeitas a serem verdadeiras ou falsas, assim como as ideias filosóficas, ok? Se elas corresponderem à realidade, pelo nosso escrutínio da razão e da lógica, que são as ferramentas que o ser humano tem para buscar a verdade, a melhor ferramenta de todas, e que nos orienta, sempre nos orientou. Se elas forem verdadeiras, dado esse escrutínio, o cristianismo é o caso. Se não forem verdadeiras, o cristianismo não é o caso. Nenhum dos filósofos, debatedores, apologetas que eu já debati me convenceu de que eles estavam fazendo aquilo por motivos racionais, pela busca da verdade, que é o que eu estou fazendo na filosofia. Eles estão buscando justificar ali o que eles já acreditavam. Para mim isso é muito claro. Nenhum deles me passou, sabe, a atitude de alguém que está ali realmente por meios filosóficos. A filosofia é mais um segundo, uma maneira de justificar aquilo que vem de outro lugar. É claramente um motivo emocional. Então, vamos lá. O que eu posso dizer a respeito da primeira proposição, do Deus trino, maximamente amoroso, onipotente, onisciente, autoexistente? Qual é o problema com isso? Bom, a gente tem, vamos começar pelas escrituras, a gente tem o famoso grito de abandono de Jesus. Meu pai, por que me abandonaste? Bom, Jesus está falando consigo mesmo porque ele é Deus também. Então ele está se sentindo abandonado da sua própria essência.
é um pouco estranho. Faz muito mais sentido se ele estivesse falando isso no contexto em que ele não é parte de um Deus trinitário. É apenas um outro ser, filho de Deus ou o que quer que seja. Que provavelmente foi o contexto em que isso foi escrito, tá? A gente tem problemas éticos nas escrituras hebraicas. Abre aí o seu livro de Deuteronômio, o seu livro de Levítico, você vai ver uma clara condenação dos homossexuais, uma clara colocação da mulher como propriedade do homem, uma apologia à escravidão, e Yahvé, inclusive, regulando a escravidão, dizendo como ela deve ser praticada. Você conhece as passagens em que isso aparece, você vai ver Yahvé comandando o genocídio dos amalequitas, dos povos que habitavam Canaã. Então, Jesus, de acordo com o cristianismo, que é a segunda pessoa desse Deus trino, ele devia estar consentindo com tudo isso que acontece no Antigo Testamento pelos comandos de Yahvé. E claramente, se você pega o Novo Testamento, os Evangelhos, o que você encontra é uma atitude diferente, embora não seja eticamente perfeita. E a gente vai falar sobre isso mais à frente no vídeo. Mas o que fica claro é que são, obviamente, duas divindades muito distintas, tá? Duas ideias muito distintas. A ideia da mensagem de amor e a ideia da justiça bárbara de Yahvé, né? Então, é muito mais plausível que seja uma costura feita por escritores daquela época, sacerdotes, que queriam dizer que era a mesma tradição, né? Mas não era, claramente não era. Tá? Tanto que tem um sujeito chamado Marcião, que foi o primeiro cristão a propor um cânone que acreditava que eram duas divindades diferentes. Jesus era do Deus bom e o Yahvé era o Deus mau do Antigo Testamento. E o Deus bom veio para destronar e salvar a humanidade do Deus mau. Mas isso virou, pela autoproclamada ortodoxia, que triunfou na história, como o cristianismo, isso virou uma heresia, tais como outros cristianismos do período, os chamados gnósticos, né, por parte dos autoproclamados ortodoxos, ortodoxa de reta crença. Mas quem diz isso são eles próprios, né? Tem todos esses problemas que nos fazem ver como que não faz sentido que Deus seja trino, dadas as escrituras. Só se Jesus tivesse uma aparição e uma intervenção mais clara no Antigo Testamento, que é muito longe de ser o caso. É claro que os teólogos vão fazer malabarismos para tentar explicar isso, vão dizer que é uma pedagogia divina, que Deus precisava mostrar as coisas horríveis do mundo para depois vir a mensagem de amor, precisava preparar a humanidade, mas isso é papo. É claramente algo que não faz sentido. Ele é onipotente e massivamente amoroso, ele podia trazer uma mensagem, aplicar métodos de persuasão, de transmissão da sua sabedoria ética já nos 10 mandamentos, com leis sobre não apedrejar homossexuais, não ter escravos e não cometer genocídios, enfim. E não é isso que a gente encontra, pelo contrário. A gente também tem o famoso problema do mal, que é um dos maiores argumentos contra a ideia do Deus teísta, que é o que o cristianismo defende, um Deus pessoal, maximamente amoroso, onipotente, que se Deus fosse realmente tanto onipotente quanto maximamente amoroso, se esse Deus existisse, não haveria tanto mal no mundo. Isso é, não só o mal que é causado por seres humanos, como traição, assassinato, violência, mas o mal natural, condições climáticas extremas, terremotos, placas tectônicas assim com deslocamentos que provocam grande prejuízo para os seres nos continentes, coisas assim, vulcões em erupção. O mundo é muito hostil e isso é muito bem explicado do ponto de vista do naturalismo, que defende que não existe nenhuma divindade, tudo é natural e acontece por causas naturais, impessoais. Mas se você trabalha com a hipótese de uma divindade massivamente amorosa e onipotente, então não devia ser assim. Devia ser um mundo muito mais harmônico, onde não há tantos perigos, onde o ambiente natural não é tão hostil. Sem falar que a evolução por seleção natural, que é
uma das teorias mais comprovadas da ciência, é algo que não faz sentido nenhum, trabalhando com a hipótese de uma divindade. Por que Deus ia querer esse método tão brutal do ponto de vista das espécies? Porque a ideia do cristianismo é que Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ele quer compartilhar a sua criação, ele quer nos dar a liberdade, e isso é bom, e a gente evolui moralmente nesse processo. Ele sabe que a gente vai pecar, aí conectando com a terceira ideia, que é do pecado original, ele sabe que Adão e Eva vão comer do fruto, o homem vai cair, vai se corromper, mas ele decide criar mesmo assim, porque no final tem um propósito bom, tudo isso. Só que, olha do ponto de vista das espécies, milhões de anos de sofrimento evolucionário, tem os dinossauros sofrendo e se digladiando, tem os outros seres vivos sofrendo e se digladiando, tem seres que vivem em condições absurdas de sofrimento. Eu vou ler um exemplo para vocês. Imagina um animal como uma zebra que é predada na floresta, que passa a maior parte da sua vida em escassez e dependendo o tempo todo de ficar alerta, de caçar, e é finalmente devorada por um leão e morre agonizando com o pescoço, né, nas presas do leão, nos dentes do leão. Cara, isso não é obra de uma criatura, de um Deus maximamente amoroso, entendeu? Se ele é onipotente e maximamente amoroso, ele podia criar métodos se o que interessa a ele na criação é a evolução do homem, mais do que tudo espiritual, por que precisa de todos esses coadjuvantes sofrendo tanto? Isso não faz sentido nenhum. Ele podia criar métodos que não são a predação, que a gente não fica com fome e tem que devorar outro bicho para se saciar e continuar a propagação da existência. Ele podia criar outros métodos, ele é onipotente. Podia ter, como as plantas, por exemplo, que, né, elas têm um sistema que é diferente do nosso, elas não precisam ficar caçando alimento. A gente podia... As possibilidades são infinitas para um Deus onipotente. Mas não, se é esse o caso, se a seleção natural é o caso, é extremamente implausível que o Deus cristão seja o caso. Eu vou ler um exemplo para vocês, do livro Por que a Evolução é uma Verdade, do biólogo Jerry Coyne, em que ele fala sobre um marimbondo. Olha só, esse ser vivo, e me diz se isso é compatível com Deus maximamente amoroso. Como pode ser, gente? Não faz sentido nenhum, olha isso. Uma das maravilhas da evolução é o marimbondo gigante asiático, uma besta predadora especialmente comum no Japão. É difícil imaginar um inseto mais assustador. Maior marimbondo do mundo tem o comprimento do seu polegar. É armado com aterradoras maxilas para agarrar e matar suas presas, insetos, e um ferrão de 8 milímetros que se revela letal para várias dezenas de asiáticos por ano. Com envergadura de asa de quase 8 centímetros, pode voar a 40 km por hora, bem mais rápido do que você consegue correr, e cobrir quase 100 km num único dia. Esse marimbondo não é só feroz, mas é voraz. Suas larvas jovens são gordas, insaciáveis máquinas de comer que com insistência batem a cabeça na colmeia, sinalizando sua fome de carne. Para satisfazer suas exigências incansáveis de comida, os marimbondos adultos atacam os ninhos de abelhas e vespas sociais. Uma das principais vítimas do marimbondo é a abelha do mel europeia, uma espécie introduzida. O ataque ao ninho de abelhas de mel envolve uma cruel chacina em massa que tem poucos paralelos na natureza. Começa quando um solitário marimbondo batedor encontra um ninho. Com seu abdômen, o batedor marca o ninho condenado, colocando uma gota de feromônio perto da entrada da colônia de abelhas. Alertados por essa marca, os companheiros de ninho do batedor descem na mesma hora, um grupo de 20 ou 30 marimbondos preparados para atacar uma colônia de até 30 mil abelhas. Mas não há combate. Avançando pela colmeia com as maxilas cortantes, os marimbondos decapitam as abelhas uma por uma. Decapitam, né? As abelhas uma por uma. Cada marimbondo faz as cabeças das abelhas rolarem a velocidade de 40 por minuto e em poucas horas a batalha se encerra, com todas as abelhas mortas e parte do seu corpo espalhada pela colmeia. Então, os marimbondos estão com a dispensa cheia.
Ao longo da semana seguinte, assaltam sistematicamente o ninho, comendo mel e carregando as indefesas larvas de abelha para seu próprio ninho, onde são prontamente depositadas nas bocas abertas da prole voraz dos marimbondos. Essa é a natureza vermelha em dentes e garras, como o poeta Tennyson a descreveu. Os marimbondos são terríveis máquinas de caça e as abelhas introduzidas são totalmente indefesas. Qual é o propósito disso na natureza? Tanto que são coadjuvantes na cosmovisão cristã, todos esses bichos. Por que ele precisa dessa brutalidade? É um propósito que é pedagógico para o ser humano? Não faz sentido. Só se fosse uma divindade defeituosa, né? Um demiurgo com problemas na sua criação. Ele não é onipotente, ele cria bichos defeituosos e surgem esses problemas. Isso só se explica do ponto de vista natural, impessoal do naturalismo, da evolução, que esse livro argumenta e expõe as evidências muito bem, né? Tenho vídeos aqui falando sobre ele, enfim. Tem outros exemplos sobre esse problema do mal evidencial, que parte das evidências do mundo concreto para mostrar que não faz sentido, né? Vamos ler agora o que diz um filósofo da religião chamado William Rose sobre o argumento evidencial. Estou trazendo aqui a citação que está incluída no capítulo do meu livro, tá? Porque não creio, Ateísmo Justificado, o livro está na descrição. A forma evidencial do problema do mal é baseada em casos de intenso sofrimento humano ou animal que aparentemente não servem a nenhum bom propósito. Aqui desenvolvemos o argumento com foco em um exemplo do sofrimento animal, um corso que se queimou terrivelmente em um incêndio causado por um raio e sofreu muito por 5 dias antes de morrer. Ao contrário dos seres humanos, não se pode atribuir livre-arbítrio aos corsos. E, portanto, o terrível sofrimento do corso não pode ser atribuído ao mau uso do livre-arbítrio. Por que, então, Deus permitiria que isso acontecesse quando, se ele existe, poderia tê-lo impedido tão facilmente? Em geral, admite-se que somos simplesmente incapazes de imaginar algum bem maior cuja realização possa razoavelmente ser pensada como algo que exija que Deus permita o terrível sofrimento daquele corso. Então, alguns cristãos vão dizer, mas Deus tem outros propósitos que você não conhece, que justificam isso. Mas, cara, não dá para imaginar nenhum propósito que justifica isso, como os marimbondos que eu falei, entendeu? Só se fosse um demiurgo defeituoso e não essa divindade onipotente. Logo, o Deus cristão não é o caso. Se o marimbondo é o caso, Deus cristão não é o caso, né? De uma maneira grosseira, assim. Se esse tipo de brutalidade que a gente encontra em espécies tão idiosincráticas e coadjuvantes nessa cosmovisão é o caso, então essa cosmovisão não pode ser o caso. É simples. Dificilmente parece razoável supor que algum mal maior que Deus não teria sido capaz de impedir se não tivesse permitido os 5 dias do sofrimento do animal. Olha só o que o próprio Charles Darwin diz na sua autobiografia. E eu trago também de um capítulo do meu livro isso. Que há muito sofrimento no mundo, ninguém contesta. Alguns tentaram explicar isso em referência ao homem, imaginando que isso serve para o seu aperfeiçoamento moral. Mas o número de homens no mundo não é nada quando comparado com o de todos os outros seres sencientes. E estes muitas vezes sofrem muito sem qualquer melhoria moral. Um ser tão poderoso e tão cheio de conhecimento como um Deus que poderia criar o universo é para nossas mentes finitas, onipotente e onisciente, e revolta a nossa compreensão supor que sua benevolência não é ilimitada. Pois que vantagem pode haver no sofrimento de milhões de animais inferiores ao longo de tempos quase infinitos? Este argumento muito antigo da existência do sofrimento contra a existência de uma causa primeira inteligente parece-me forte. Ao passo que, como acabamos de observar, a presença de muito sofrimento concorda bem com a visão de que todos os seres orgânicos foram desenvolvidos através da variação e da seleção natural. Então, é muito claro. Há tanto sofrimento porque não há um designer, um arquiteto divino, um criador inteligente. É tudo fruto de causas naturais. Tá? Eu poderia citar outros exemplos também, são infinitos. Tem o exemplo do louva-a-Deus, né, que é da fêmea que devora o macho depois do acasalamento. Por que um Deus maximamente amoroso e onipotente iria fazer isso?
esse detalhe. Se o que lhe interessa a ele é a evolução moral do ser humano, por que não criar só o ser humano direto e outras espécies que vivem harmoniosamente? Ou mesmo que tenha conflito nas espécies para algum propósito pedagógico, por que o louva-a-Deus, fêmea, precisa devorar o macho no acasalamento? Pessoal, não faz sentido nenhum. Nenhum. A menos que você exclua a possibilidade de um Deus maximamente amoroso. Aí sim, aí faz sentido. E onipotente, aí faz sentido. Que é o caso da realidade. Bom, acho que podemos passar agora para segunda proposição, né? Que é a questão de Jesus. Vamos falar de Jesus, a segunda pessoa da Trindade que encarnou, nasceu de uma mãe virgem e morreu pelos nossos pecados, tendo ressuscitado e prometido uma segunda vinda. Dizem que Jesus é perfeito moralmente. Você olha para a Bíblia, você não encontra um problema. Ele é o ideal máximo que a humanidade já viu. Será? Não estou nem falando da historicidade de Jesus, eu estou falando do personagem que a gente encontra na Bíblia, que teoricamente para os cristãos tudo ali é verdade e Jesus é aquilo. Vamos ver se aquilo é suficiente para Deus, porque Deus, segundo a própria definição do Deus cristão, é onipotente e maximamente amoroso. Então Jesus é Deus, então ele tem que ser infalível eticamente, ele tem que ser de fato perfeito. Vamos ver se é o caso. Agora eu vou para o livro do Bertrand Russell, Por que não sou cristão, na passagem O Problema Moral, em que ele diz o seguinte, em minha concepção, há um defeito muito sério em relação ao caráter moral de Cristo, o fato de ele acreditar no inferno. Eu, pessoalmente, não acredito que qualquer pessoa profundamente humana possa acreditar no castigo eterno. E Cristo, conforme descrito nos evangelhos, certamente acreditava no castigo eterno, sendo que podemos encontrar repetidas vezes uma fúria vingativa contra aqueles que se recusavam a escutar suas pregações, uma atitude que não era incomum aos pregadores, mas que de algum meio destoa da excelência superlativa. Não se encontra, por exemplo, essa atitude em Sócrates. Ele se revela bastante afável e cortês com as pessoas que se recusavam a ouvi-lo. E, ao meu ver, é muito mais digno para um sábio adotar essa linha do que a linha da indignação. Todos provavelmente se lembram do tipo de coisas que Sócrates dizia enquanto morria e do tipo de coisas que ele geralmente dizia a respeito das pessoas que não concordavam com ele. Descobrir-se-á nos evangelhos que Cristo disse: serpentes, raça de víboras, como escapeis da condenação ao inferno? Isso era dito às pessoas que não gostavam de sua pregação. A meu ver, esse não é exatamente o melhor tom, e há um grande número de tais coisas a respeito do inferno. Mas todos os aqui presentes, é claro, lembram-se da parte que fala da ovelha e cabrito, de como na segunda vinda ele vai dividir as ovelhas dos cabritos e dizer aos últimos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ele prossegue, e estes irão para o suplício eterno. Então diz mais uma vez: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor te há entrar na vida eterna manco do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ele repete isso muitas vezes. Preciso dizer que concebo toda essa doutrina de que o fogo no inferno é punição para o pecado como uma doutrina de crueldade. Trata-se de uma doutrina que pôs a crueldade no mundo e lhe conferiu gerações de cruel tortura. E o Cristo dos Evangelhos, se o considerarmos como seus cronistas o representam, certamente teria de ser em parte responsabilizado por tudo isso. Há outras coisas de menor importância. Há, por exemplo, a passagem do porco, na qual, sem dúvida, não foi nada simpático com os porcos colocar os demônios dentro deles e fazer com que dispersassem colina abaixo até o mar. Aquela passagem do Evangelho de João, que Jesus tira os demônios de umas pessoas e joga nos porcos. Ele é Deus, maximamente amoroso e onipotente. Ele podia ter extinguido aqueles demônios, ter evaporado aqueles demônios. Por que ele tinha que botar em alguém que
que sente dor. Mas não, ele botou nos porcos e ordenou que os porcos fossem se afogar no mar. Por quê? Hoje em dia, a gente sabe que o sofrimento animal é tão real quanto o sofrimento humano. Por que a gente ia fazer isso? Ainda mais Deus, que sabe a ética toda, como ninguém. Não faz sentido nenhum, pessoal. Isso claramente reflete que quem escreveu isso achava que seria aceitável para uma divindade desprezar o sofrimento animal, porque não era uma questão para aqueles seres humanos daquele período. E ele falhou. E isso dá uma pista de que nada disso é real, que não tem esse Deus que, sabe, isso aí é uma falha humana, criando uma narrativa. Há ainda a curiosa história da figueira, que sempre me deixa bastante intrigado. Todos se lembram do que aconteceu com a figueira. Ele teve fome e, tendo visto ao longe uma figueira que tinha folhas, foi lá ver se encontrava nela alguma coisa. E quando chegou a ela, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando, disse-lhe: jamais coma algum fruto de ti. E Pedro, recordando-se, disse-lhe: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. E aí o Russell comenta: essa é uma história muito curiosa, porque não era aquela estação dos figos, de modo que realmente não era possível culpar a árvore. Pessoalmente, não consigo achar que, em matéria de sabedoria ou de virtude, Cristo se ache em posição tão elevada quanto a de outras pessoas que encontramos na história. Em relação a esses aspectos, eu colocaria Buda e Sócrates acima dele, realmente. São exemplos morais superiores a Jesus. Não que Jesus seja ruim, mas o Jesus aqui falha em alguns aspectos. Que ele não poderia falhar se ele fosse Deus, maximamente amoroso e onipotente. Ele saberia que uma planta não tem culpa de não dar o fruto na estação errada. Ele sabe tudo, cientificamente e eticamente. Então, ele não ia culpar a planta e não ia amaldiçoar a planta, entendeu? Então, gente, claramente uma falha humana, não tem Deus nenhum, tá? Jesus não é Deus. Isso aqui foi um ser humano que escreveu achando que um Deus poderia agir assim. Mas não, ele falhou. E isso nos dá uma pista para perceber que o cristianismo é falso. Não é o caso. Agora, vamos para o meu livro, Por que Não Creio, falar sobre a questão do nascimento virgem. Sem falar que isso, tecnicamente, é um milagre, né? Algo que viola as leis naturais, o funcionamento da natureza humana, como a gente conhece. Então, eu vou falar sobre os milagres no final, que é o quinto ponto. Mas então vamos investigar historicamente primeiro essa história do mito da Virgem Maria. Como que isso surgiu, ó? Eu vou trazer agora a leitura do meu livro, tá? Esse é um vídeo que eu vou ler constantemente, porque é para quem realmente quer entender por que o cristianismo é falso. Quem tem essa coragem, quem está disposto a ouvir. Tem gente que nem sequer vai assistir ao vídeo, entendeu? Vai abrir, vai xingar nos comentários, vai fazer alguma coisa assim e vai se recusar, mas tudo bem. Tem pessoas que não adianta, entendeu? Dialogar racionalmente, porque elas não estão interessadas, elas não querem a verdade, elas querem viver num mundo confortável, cor-de-rosa. E você que está assistindo até aqui não se enquadra, então parabéns. Então vamos continuar. Na bela época do Natal, embora não se pense tanto assim nisso, famílias cristãs tecnicamente celebram o alegado nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. De acordo com o cristianismo, Jesus nasceu de Maria, uma virgem que permaneceu virgem durante e depois deste evento. Se você não acredita neste extraordinário milagre, dificilmente poderia continuar definindo a si mesmo como cristão, pois, tal qual a ressurreição de Jesus, a concepção virgem é até hoje uma das crenças fundamentais da religião segundo a Igreja. Entretanto, como quase tudo na Bíblia, a ideia não passa de um mito. Ela provém, inclusive, de uma má tradução do livro de Isaías. Para compreender isto em maiores detalhes, vamos voltar às histórias dos evangelhos. Jesus foi crucificado em torno do ano 30. Os evangelhos só foram escritos a partir de por volta do ano 70 do primeiro século. Por isso,
praticamente um consenso entre historiadores que nenhum dos autores dos 4 livros canonizados pode ter sido uma testemunha ocular do evento. O termo evangelho era uma expressão comum na antiguidade greco-romana, significando boa notícia, boa nova em grego. Logo, não era um termo exclusivo da vida de Jesus. Conforme observa o jornalista Carlos Orsi em O Livro dos Milagres, a palavra evangelho era usada como uma espécie de clichê em relatos biográficos de grandes personalidades, históricas ou mitológicas. Segundo Randall Helms, a estrutura mítica dos evangelhos também não é particularmente original. É a história recorrente de um Salvador que encarna na Terra como filho de um Deus, realiza feitos grandiosos e depois retorna aos céus. Alguns exemplos citados por Helms são líderes políticos da Ásia Menor e até do imperador romano daquele período, como o próprio imperador Augusto. César Augusto é celebrado como um salvador enviado pela providência, um Deus manifesto. A proclamação segue afirmando que o nascimento do Deus Augusto foi o início de um evangelho para todo o mundo. Carlos Orsi nos conta que, em algumas tradições, até mesmo o filósofo grego Platão foi tomado como filho de um deus. Esse tipo de crença era relativamente comum quando se tratava de personalidades ilustres no mundo antigo. Dos 4 evangelhos canonizados, Mateus, Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas pertencem ao conjunto denominado sinóticos, por historiadores observarem maiores similaridades entre eles, que apontam para uma fonte em comum. Sabemos que Marcos foi o primeiro a ser escrito e que tanto Mateus quanto Lucas o utilizaram como fonte e alteraram certas mensagens do mesmo em suas próprias versões. Pois bem, apenas Mateus e Lucas tratam do nascimento de Jesus e o fazem de maneira contraditória um com o outro. Veja, se é a palavra revelada do Criador do Universo, por que os relatos vão ser contraditórios? E por que não vai estar nos 4, porque só em 2, né? No Evangelho de Mateus, o nascimento de Jesus é apresentado sob a perspectiva de José. Mateus destaca a ligação de Jesus com a linhagem davídica, começando com uma genealogia que traça sua ascendência até Davi e Abraão. A narrativa enfatiza o cumprimento das profecias hebraicas, como o nascimento de Jesus em Belém, conforme Miqueias 5:2, e o episódio da fuga para o Egito. Além disso, Mateus inclui o episódio dos magos do Oriente, guiados por uma estrela que reconhecem Jesus como rei dos judeus. O Evangelho também menciona a crueldade de Herodes, que ordena a morte dos meninos em Belém, e quando o Êxodo ia estabelecendo paralelos entre Jesus e Moisés. Tal massacre, operado por Herodes, diga-se de passagem, não conta com registros históricos, tá? Nem mesmo Flávio Joséfo, o historiador que escreveu um relato do reino de Herodes, menciona o tal massacre, o que ele deveria ter feito se fosse real, né? Por outro lado, esse massacre exibe áreas de mitologia, uma vez que ecoa o próprio massacre de crianças no Egito, que motivou a mãe de Moisés a enviar o filho numa cesta no rio Nilo, e que, por sua vez, baseia-se em outros mitos com a mesma ideia. Já no Evangelho de Lucas, o nascimento de Jesus é narrado a partir da perspectiva de Maria. Lucas inclui detalhes que não aparecem em Mateus, como o anúncio do anjo Gabriel a Maria, a anunciação, a visita a Isabel, a mãe de João Batista e o cântico de Maria. A narrativa de Lucas também dá grande atenção aos humildes. Os pastores que recebem o anúncio do nascimento de Jesus apontam para a importância dos pobres e marginalizados no reino de Deus. Além disso, Lucas situa os eventos no contexto de um censo decretado por César Augusto, o que leva Maria e José até Belém. Quais são as diferenças fundamentais entre os dois textos? Em Mateus, parece que José e Maria já moravam em Belém, e só depois da fuga para o Egito acabam se estabelecendo em Nazaré. Em Lucas, no entanto, Maria e José já residiam em Nazaré e viajam para Belém apenas para o censo. Mateus relata os magos do Oriente, enquanto Lucas menciona apenas os pastores. Por que Lucas deixaria de fora algo tão importante se tivesse realmente ocorrido? Em Mateus, a família foge para o Egito para escapar de Herodes, enquanto em Lucas não há menção a Herodes ou a fuga. Em vez disso, a família retorna tranquilamente para Nazaré após a apresentação de Jesus no templo em Jerusalém.
Essas diferenças revelam bastante sobre os reais objetivos distintos de Mateus e Lucas. Enquanto Mateus escreve para uma comunidade judaica e busca apresentar Jesus como o Messias prometido pelas Escrituras, Lucas escreve para um público mais amplo, enfatizando a universalidade da mensagem de Jesus e sua identificação com os pobres e excluídos. O mais importante é que essas contradições também claramente indicam que ambos os evangelhos escritos em regiões geográficas distintas não devem ser lidos como relatos históricos, e sim como textos teológicos que procuram consolidar uma crença em acessão. Carlos Orsi observa que, sem uma tradição comum a qual pudessem recorrer e sem contato entre si, os evangelistas trataram de resolver o paradoxo cada um do seu jeito. Do mesmo modo, cada um inventou uma genealogia própria para Jesus. Cada evangelista cita uma lista de ancestrais de José que é incompatível com a do outro. Você sabia disso? Isso tá, cara, disponível para qualquer pessoa descobrir, mas às vezes parece que muitos cristãos não leiam a Bíblia. Não leem a Bíblia. Se eles lessem, eles iam se deparar com as inúmeras contradições. Então, cada evangelista tinha o seu público para atender. Nem todos os cristãos recém-convertidos estariam felizes, qualquer que fosse a decisão do evangelista. Porque, pensa bem, os cristãos precisavam escrever para comunidades de recém-convertidos romanos, gregos, judeus. São pessoas muito diferentes, com expectativas muito diferentes. Então, como é que vai agradar todo mundo? Os cristãos judeus talvez se dessem por satisfeitos, aqui eu estou citando o Carlos Orsi, por serem salvos por um mero descendente do rei Davi. Já os gregos e romanos não aceitariam salvação nenhuma, a menos que viessem pelas mãos do filho direto da divindade. Essa situação gera um dos paradoxos mais curiosos dos evangelhos. José é apresentado como descendente de Davi e que parece satisfazer o critério judaico, mas ao fim e ao cabo ele não é o pai natural de Jesus. Por isso observamos essas diferenças. E talvez, agora sou eu lendo a mim mesmo. Por isso, ambos foram incluídos na Bíblia sem ulterior explicação que os conciliasse adequadamente. Os evangelistas queriam o maior público possível, e todo mundo que compunha o público precisava sentir que saía ganhando no negócio da Boa Nova, os romanos, os gregos e os judeus. No primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, somos levados a entender que o nascimento do Messias de uma virgem cumpre uma profecia do Antigo Testamento. Pois bem, o Novo Testamento é repleto desse truque, que consiste em se apropriar de uma passagem da Torá, da Bíblia hebraica, e dizer que tal passagem era uma profecia de seus próprios escritos. A profecia em questão é do livro de Isaías e diz respeito ao nascimento do Messias em Belém. Mas o mais importante precisa ainda ser dito. Mateus erra em sua referência ao texto de Isaías, assim como em sua referência a Miqueias. Vamos entender como. A passagem mais importante em questão é Isaías 7,14, que diz: Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O problema começa com a tradução dessa passagem. O texto hebraico original usa a palavra alma, que significa jovem mulher, e não virgem. Quando a Torá foi traduzida para o grego na Septuaginta, alma foi vertido como partenos, termo que pode significar virgem, mas também pode simplesmente referir-se a uma mulher jovem, embora não haja nada no texto original de Isaías que sugira tal ideia. Além disso, o contexto histórico de Isaías 7, o versículo 14, revela que a passagem nada tem a ver com o Messias. O texto de Isaías, pessoal, é um texto hebreu, é um texto que não tinha nada cristão em mente. Isaías está se dirigindo ao rei Ahaz, de Judá, durante uma crise militar, e o sinal que uma jovem mulher dará à luz a um filho Emanuel, que significa Deus está conosco, né, o nome Emanuel, é uma mensagem de esperança imediata para aquele período. Ou seja, trata-se de um evento político e histórico específico, e não de uma previsão sobre um futuro salvador divino. Mateus, porém, toma essa passagem fora de seu contexto e a usa para sustentar sua narrativa sobre Jesus, um método que não apenas distorce o significado original da profecia, mas também exemplifica um padrão recorrente no Novo Testamento,
a reinterpretação criativa de textos hebraicos para legitimar a figura de Jesus como o Messias prometido. Outro exemplo dessa estratégia pode ser encontrado em Mateus, capítulo 2, versículo 6, onde o autor cita Miqueias, capítulo 5, versículo 2, para justificar o que o Messias deveria nascer em Belém. Mais uma vez, a passagem de Miqueias é removida de seu contexto, que trata da esperança de um líder davídico em um momento de crise para o povo de Israel, e não necessariamente de um Messias cósmico. É muito fácil pegar textos de uma tradição mais antiga e reinterpretar sob a sua ótica de uma nova teologia. Essa prática de apropriação de textos hebraicos para moldar a narrativa cristã inicial revela muito sobre a tensão entre as comunidades judaicas e cristãs no período em que o Novo Testamento foi escrito. Enquanto o judaísmo mantinha a interpretação contextual histórica das Escrituras, o cristianismo nascente reinterpretava essas mesmas passagens para sustentar sua teologia, frequentemente ignorando ou distorcendo o significado original dos textos. Por fim, é óbvio que, do ponto de vista científico, a partenogênese, o fenômeno do nascimento de um ser vivo a partir de um óvulo não fecundado, é impossível no caso dos seres humanos. Nos gametas existem apenas 23 cromossomos, é por isso que os filhos têm algumas características do pai e algumas da mãe. O embrião surge da fusão dos gametas masculino e feminino, que assim se complementam. Mas assim, isso pouco importa, porque, se existisse Deus, é possível milagres. Mas a questão aqui, eu só estou citando essa parte biológica como um complemento, né, da implausibilidade disso. Mas o que desmonta mesmo a ideia de um nascimento virginal é toda essa narrativa construída e a partir de retalhos de textos diferentes, por autores com intenções diferentes. E algo que a gente pode atestar muito bem historicamente. Embora em laboratório cientistas japoneses tenham tido sucesso em promover a partenogênese no caso de camundongos, no caso de seres humanos seria muito difícil uma fusão de gametas femininos produzir um feto masculino. Teríamos de contar com uma verdadeira cascata de eventos biológicos únicos, sem precedentes, ou no mínimo extremamente raros para gerar um Jesus de Nazaré em conformidade com o credo católico. É claro, fiéis alegarão que, se tratando de milagres, nada é impossível, mas milagres são falsos. Eu vou demonstrar isso. De todo modo, as evidências históricas em torno da criação dos evangelhos que narram o nascimento virginal e suas fontes já são suficientes para rejeitarmos o nascimento virginal, pois fica claro que ele é extremamente implausível segundo nossas melhores evidências, incluindo aquelas sobre as próprias Escrituras. Bom, passando agora para o nosso terceiro ponto, que é a doutrina do pecado original e a noção do Agostinho, a noção teológica cristã clássica de que nós somos pecadores, descendentes de Adão e Eva, e a gente já vem com essa tendência para a existência e nós podemos buscar a salvação por meio da graça divina, da iluminação, buscando se aproximar de Deus e do caminho de Jesus. Mas vamos olhar agora para o livro de Agostinho sobre o livre-arbítrio, no capítulo 20, que é o seguinte: qualquer que seja a doutrina verdadeira acerca da origem das almas, não é injusto que as consequências do pecado de Adão tenham passado aos seus descendentes. Então vamos ler isso e depois analisar. Com absoluta justiça, aprove ao sumo Deus, que governa todas as coisas, que tenhamos nascido daquele primeiro casal na ignorância, na dificuldade e na mortalidade, pois quando eles pecaram foram precipitados no erro, na tribulação e na morte. Assim, na origem do homem apareceria a justiça daquele que pune, e no decorrer da vida a misericórdia daquele que liberta. Pois quando o primeiro homem foi condenado, sua felicidade não lhe foi retirada, de modo que também perdesse a sua fecundidade. Portanto, sua prole, ainda que carnal e mortal, pôde se tornar, em seu gênero, uma certa beleza e adorno para a terra. Com efeito, não era justo que ele gerasse filhos melhores do que ele próprio, mas quem quer que desejasse se converter a Deus, de modo a superar o castigo que foi merecido pelo afastamento original,
era conveniente não apenas que não fosse impedido, mas também ajudado. Dessa forma, o Criador de todas as coisas mostrava com quanta facilidade o homem podia, se quisesse, manter-se tal como foi feito, já que sua prole se tornou capaz até mesmo de superar a situação na qual nascera. Aqui ele está dizendo que a gente vai pagar pelos pecados de Adão. O nosso sofrimento, a nossa condição é uma descendência do erro de nossos ancestrais, né? É algo que a gente herdou. Essa é uma noção muito comum no mundo antigo. Se você olhar para a mitologia grega, há muitos casos em que descendentes pagam pelos erros, pelas faltas dos seus antepassados. E isso é algo tipicamente antigo e mitológico. Imagina você ser um cristão primitivo, assim, alguém como Agostinho, vivendo no final do Império Romano, num tempo em que se usa o sistema ptolomaico, as pessoas acham que a Terra é o centro do universo, em que séculos, abismos de tempo separam da ciência moderna, separam da teoria de Kepler, de Galileu, de Darwin, a hipótese de que uma seleção natural possa ser responsável pela evolução das espécies, totalmente impessoal, é algo totalmente impensável no período. Então fazia muito mais sentido alguém ver, olha, tá, tem esses bichos aqui, eles foram criados por um ser inteligente, a gente está aqui no centro porque a gente tem inteligência superior, consciência, a gente é capaz de agir moralmente e deve haver uma justiça divina. E como a gente erra tanto, a humanidade erra tanto, deve ser por isso mesmo, sabe? O que está escrito nesse mito, como as outras culturas seguem seus mitos, deve ser o mito verdadeiro. Enfim, mas como é grave a gente tratar disso hoje como se fosse tão plausível quanto no tempo de Agostinho. Porque ele está falando aqui de almas, né? De sofrimentos, mas a noção de alma é uma coisa muito difícil de provar, de investigar. Se a gente tem alma, o que significa isso? A identidade pessoal, é a consciência, são as memórias, são os pensamentos. E ele traz aqui uma leitura literal de um texto mitológico de Gênesis. E ele imputa na humanidade a responsabilidade por erros desses supostos seres mitológicos. Mas cadê a evidência disso, cara? Cadê a evidência do pecado original? Na modernidade a gente trabalha com evidências. Por que você vai acreditar em uma coisa que não tem evidências? É algo que não faz sentido nenhum no contexto de hoje. E o pior é que Agostinho, com isso, ele cria uma mentalidade que vai se intensificar muito na Idade Média, de que o ser humano ele tem que se chicotear, ele é ruim, ele é torto, o mundo é horrível, a gente tem que se salvar nossas almas. Cara, na história da filosofia, o filósofo moderno que melhor denunciou essa negação à vida, que é o cristianismo, e essa moral do pecado que Agostinho está criando, foi o Friedrich Nietzsche. E eu separei aqui algumas passagens para a gente ler o que está acontecendo, na verdade, como um bom filósofo psicólogo, né, que o Nietzsche é, no sentido de que ele consegue penetrar a mentalidade dos filósofos e questionar o valor por trás das ideias dos filósofos, como que esse cara valora o mundo, né, para dizer isso que ele está dizendo, o que está por trás da sua ideia. Ele faz isso muito bem com essa ideia do cristianismo. E a gente vai, então, olhar para 3 livros diferentes, ó. O Anticristo, O Crepúsculo dos Ídolos e A Genealogia da Moral, onde a gente vai encontrar diferentes passagens que lançam luz sobre esse problema, né? Que é o problema do ideal ascético. Veja, o cristão ele cria um ideal antinatural. Se no mundo pagão o ideal era alguém que era quase um deus, era alguém exuberante, forte, expansivo, saudável, atlético, etc. No mundo cristão, o modelo vai ser alguém fraco,
pobre, doente, que não faz nada, que é basicamente o mínimo de vida e o máximo de espírito, né? Então, para o Nietzsche isso é uma forma de negar a existência, é uma forma de, por uma incapacidade de ser como o expansivo e o forte, você inventa um modelo ideal, contranatural, que faz jus à sua natureza e de muitos outros infelizes ao redor do planeta, e assim você consegue criar uma tirania dos fracos, né? O que ele chama de moral dos escravos, nesse sentido metafórico. Então vamos ler, por exemplo, aqui na Genealogia da Moral, uma passagem. A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim à vida e a si mesma, já de início a moral escrava diz não, e um fora, um outro, um não eu, e este não é seu ato criador. No fundo, a ação do cristianismo é uma reação. É uma fraqueza fundamental. O Nietzsche ele via como uma patologia mesmo, cultural. Vamos para o Crepúsculo dos Ídolos agora. Ler outra passagem. Dado que se tenha compreendido o caráter hediondo dessa revolta contra a vida, que se tornou quase sacrossanta na moral cristã, compreendeu-se também, felizmente, uma outra coisa, o que há de inútil, aparente, absurdo, mentiroso numa tal revolta. Uma condenação da vida por parte do vivente é, afinal, apenas o sintoma de uma determinada espécie de vida. Se tal condenação é justificada ou não, eis uma questão que não chega a ser levantada. Seria preciso estar numa posição fora da vida e, por outro lado, conhecê-la como alguém, como muitos, como todos os que a viveram, para poder sequer tocar no problema do valor da vida. Razões bastantes para compreender que este é para nós um problema inacessível. Ao falar de valores, falamos sob a inspiração, sob a ótica da vida. A vida mesma nos força a estabelecer valores. Ela mesma valora através de nós, ao estabelecermos valores. Disto se segue que também essa antinatureza da moral, que concebe Deus como antítese e condenação da vida, é apenas um juízo de valor da vida. De qual espécie de vida, já dei a resposta. Da vida declinante, enfraquecida, cansada, condenada, que é o tipo Agostinho de Hipona, é o tipo Jerônimo, é o tipo Paulo. São pessoas com problemas. A moral, tal como foi até hoje entendida, tal como formulada também por Schopenhauer, enfim, como negação da vontade da vida, é um instinto de décadence mesmo, que se converte em imperativo. Ela diz pereça, e ela é o juízo dos condenados. Por isso ele diz que a moral cristã, o cristianismo, é a metafísica do carrasco. É a metafísica do carrasco. Você tem que pegar o chicote e ficar se açoitando, desejando sair da vida o máximo possível para ir para o paraíso, um lugar perfeito, de máximo ganho, de comunhão com o Criador do universo. Olha como soa infantil, como soa um delírio quase de alguém que não suporta a existência. É isso que o Nietzsche está denunciando. E o que é triste é que isso é muito real nas igrejas, por exemplo. A gente, principalmente aqui no Brasil, com essas vertentes pentecostais mais fervorosas, a gente tinha muito esse foco, antes da ideia da prosperidade ser o foco, esse foco de condenação, de medo do inferno, que ainda é bastante grande, de você não pecar, de você ficar atormentado 24 horas. O Nietzsche é um ótimo filósofo para te libertar disso. Tem vários livros aqui na descrição, como esses, que você pode ler, que vão te ajudar nesse sentido, para perceber como isso, na verdade, é uma fantasia de pessoas com sérios problemas frente à existência. E indo mais fundo na psicologia desse tipo, Agostinho, você vê que a pessoa é fundamentalmente covarde. Ela tem um medo absurdo, ela tem uma angústia absurda, que faz com que ela pense nessas coisas e conceba essas coisas. Sem falar dessa ideia de culpa, de se sentir inferior, né, que o cristianismo vai introjetar nas pessoas e que é muito, muito ruim, gente, é muito prejudicial.
Você se vê como alguém que já nasce culpado, já nasce pecador. Que isso, cara? Cadê a prova? Cadê a evidência disso? Negócio grave. Vamos agora para o anticristo. Ó. O conceito cristão de Deus. Deus como Deus dos doentes, Deus como aranha, Deus como espírito, é um dos mais corruptos conceitos de Deus que já foi alcançado na Terra. Talvez represente o nadir na evolução descendente dos tipos divinos. Deus degenerado em contradição da vida, em vez de ser transfiguração e eterna afirmação desta. Em Deus, a hostilidade declarada à vida, à natureza, à vontade de vida. Deus como fórmula para toda a difamação do aquém, para toda mentira sobre o além. Em Deus, o nada divinizado, a vontade de nada canonizada. Olha que perfeição poética que o Nietzsche exprime, essa leitura muito correta do que é o cristianismo, e principalmente esse cristianismo agostiniano, voltada para a ascese, voltada para essa ideia de evitar o pecado e se aproximar da salvação. É uma negação da vida. O próprio conceito de Deus, ele é quase nulo. Ele é quase um nada, metafisicamente falando. Então, é muito diferente das concepções pagãs de divindades, que são exuberantes, espelham as características humanas, que são presentes de uma forma mais afirmadora nas vidas humanas, né? Nas vidas dos heróis, enfim, dos mitos pagãos, como os gregos, os romanos, os mesopotâmicos. O cristianismo é tudo tão distante, é tudo tão defeituoso, é tudo tão remoto. O ser humano ele tem que consertar erros de seus ancestrais primordiais, e Deus é basicamente um nada, sabe? Enfim, é muito ruim, além de falso, né? Então, dito isso, a gente passa para o quarto ponto, que é a revelação pelas Sagradas Escrituras, né? A ideia de que as Escrituras são inspiração divina. Eu acho que muito do que a gente já falou aqui já ajuda, principalmente lá sobre o nascimento virginal, enfim, já ajuda a refutar isso, né? Mas vamos pensar mais fundo a questão de como esses textos surgiram, né? Vem de um politeísmo, primeiro arcaico, da antiga Israel, em que você tem várias divindades ali, e uma delas é esse conhecido como Yahvé, né? Que é aquele tetragrama, que é Yud-Rei, Vav-Rei em hebraico, né? Você sabe a pronúncia de verdade. Porque essas letras, no hebraico você tem a pontuação, que é mais recente, ela que indica o som, né? As letras não indicam sozinhas, e vogais, no caso. E aqui a gente tem uma monolatria instaurada dessa divindade. Você pode ler isso em vários livros recentes, como História Primitiva de Deus, do Mark Smith, os livros de Israel Finkelstein, a Bíblia Desenterrada, a arqueologia e a historiografia mostram que esse Deus, na verdade, não era monoteísta, ele era um entre vários, era um Deus guerreiro que entrou nesse panteão politeísta da antiga Israel e ganhou destaque, eventualmente se tornando a divindade superior, e depois só ele, no período mais ou menos do exílio babilônico, e aí sim surge esse judaísmo que a gente já consegue assimilar mais. Mas ele é um remendo por si só desses outros proto-judaísmos politeístas da região. E os textos desse contexto que vão compor a Torá, o Talmud, os textos hebraicos, eles são totalmente diferentes em termos de horizonte intelectual dos textos cristãos. Só que aí depois os cristãos vão remendar, pegando essa herança, e vão dizer que é a mesma tradição, que tem profecias, e isso a gente já falou aqui que não é o caso, né? Mas enfim, independentemente se a gente está falando do Antigo Testamento ou do Novo,
vou trazer aqui um autor que trabalha mais com o novo, vamos ver por que é muito implausível pensar que isso é revelação de um criador do universo onipotente e maximamente amoroso. O crítico textual e ex-evangélico Bart Ehrman escreveu o seguinte no seu livro Como Jesus se Tornou Deus. A única razão, pensava eu, de Deus inspirar a Bíblia seria para seu povo ter as suas palavras reais. Mas se ele realmente queria que as pessoas tivessem suas palavras reais, certamente podia ter preservado miraculosamente essas palavras, assim como primeiramente as inspirara milagrosamente. Dadas as circunstâncias de que não preservou as palavras, a conclusão me parece inevitável. Ele não se deu ao trabalho de inspirá-las. Então, a ideia de inspiração divina é muito implausível, porque por que o Deus mais somente amoroso e onipotente não preservaria os evangelhos originais? Ele não preservou, a gente tem cópias de cópias de cópias de cópias. Isso sem falar nas interpolações inúmeras que há de uma cópia para outra, né? Nas mudanças com intenções teológicas distintas. Então fica muito difícil. E há versículos, por exemplo, os 12 últimos versículos de Marcos são acrescentados posteriormente, em que ele aparece para os discípulos, Jesus aparece para os discípulos depois da ressurreição. O evangelho original terminava só com as mulheres escandalizadas na frente do túmulo. Isso é outra mensagem completamente diferente. Depois foram lá, acrescentaram esses 12 versículos. A passagem da mulher adúltera não existia no original de João, foi acrescentado depois. E além da diferença da maneira que cada um dos evangelistas retrata Jesus, há diferenças estilísticas muito graves. Eu vou ler agora no meu livro também, por exemplo, que eu estou citando o Ehrman, e aqui parafraseando, narrando eu mesmo também, Ao contrário de Marcos, Lucas nunca mostra Jesus com raiva. Seu Jesus é impassível, só perde a compostura no Monte das Oliveiras. Mas nesse versículo do monte, o estilo é diferente do restante do texto e também do estilo de Atos dos Apóstolos, que sabemos ter sido escrito pelo mesmo autor. As palavras-chave dos versículos em questão, como agonia, suor e gotas, não aparecem em nenhuma outra passagem de Lucas. Não aparecem em nenhuma outra passagem de Lucas. O crítico textual, Ehrman, observa aqui, agora eu cito, enquanto a fonte de Lucas, o Evangelho de Marcos retrata Jesus em angústia rezando no jardim. Lucas remodela completamente a cena para mostrar Jesus em paz em face da morte. A única exceção é o relato do suor de sangue de Jesus, um relato ausente dos mais remotos e melhores testemunhos. Porque Lucas teria chegado a esse ponto para eliminar o retrato de Marcos de um Jesus angustiado, se de fato a angústia de Jesus era o nó de sua história. É somente, agora eu continuo, nesses controversos versículos que o Jesus de Lucas está fora de controle. Por isso, Ehrman conclui que o relato do suor de sangue de Jesus, ausente de nossos mais antigos e melhores manuscritos, não é original de Lucas, mas um acréscimo do copista ao Evangelho. E continuando, ao passo que quase todas as variantes do texto de Hebreus afirmam que Jesus morreu pela graça de Deus, há variantes que afirmam que ele morreu sem Deus. Um Jesus literalmente abandonado? De acordo com Ehrman, isso ocorre em 2 documentos do século X. Um deles feito a partir de uma cópia tão antiga quanto os nossos melhores e mais antigos manuscritos. Hebreus, capítulo 2, versículo 9, parece ter dito originalmente que Jesus morreu sem Deus, desamparado, de modo muito próximo àquele com que é retratado na narrativa da paixão no Evangelho de Marcos, que tem o grito de abandono. Antes do cristianismo se consolidar e desfrutar de um estatuto oficial, não havia um cristianismo, mas muitos cristianismos, todos em debate. Você pode encontrar até mesmo cristãos que acreditavam em 2 deuses diferentes, como o Marcião, que eu citei antes. Outros grupos, por exemplo, insistiam que havia não apenas 2 deuses, mas 12. Outros diziam 30. Outros mais falavam em 365. E todos se diziam cristãos. E aí, Ehrman cita. Mas no fim, eu cito Ehrman, só um grupo venceu os debates. Foi um grupo que decidiu que os credos cristãos seriam. Os credos afirmariam que há um Deus, o Criador, que Jesus, seu Filho, é divino e humano, e que a salvação nos veio para a sua morte e ressurreição. Havia também um grupo que decidiu quais livros seriam incluídos
no cânon da Escritura. Bom, e para concluir, nós vamos ao nosso último ponto, que é o ponto sobre os milagres. O que é um milagre? Um filósofo que eu gosto bastante, que tocou nesse assunto de maneira bem contundente, foi o David Hume, trazendo o que a gente deve esperar de um milagre, no sentido para sua comprovação ser suficiente. Não basta o mero testemunho, porque o testemunho você tem sobre coisas ordinárias, mas coisas extraordinárias requerem provas extraordinárias. Talvez, por exemplo, uma gravação em vídeo, porque nenhum milagre foi registrado em vídeo desde que o vídeo foi inventado. Ah, mas Mateus, no tempo de Jesus não existia. Você acredita na existência de Júlio César, não acredita? Então por que você não vai acreditar nos milagres de Jesus? Se as duas coisas eram de tempos antigos, né? Mas então, Júlio César teve uma vida que não teve nenhum elemento sobrenatural. Não precisamos de provas extraordinárias. Bastam os registros escritos. Agora, Jesus já é outro assunto completamente diferente. É o que há de mais grave de sobrenatural sendo alegado. Então a gente precisa de provas extraordinárias. Não basta você crer nisso só no testemunho, só por causa de testemunho, em coisas que você leu. Então o que o Hume fala é que um milagre é uma violação das leis da natureza. Estou citando agora diretamente o Hume. E na medida em que uma experiência firme e inalterável estabeleceu essas leis, a prova contra um milagre, pela própria natureza do fato, é tão completa quanto qualquer argumento baseado na experiência que se possa imaginar. E os seres humanos são conhecidos por calúnia, difamação, auto-engano. Então, o que é mais plausível, sinceramente? Que um cara ressuscitou ou que esses caras se enganaram ou deliberadamente mentiram, né? Ou seguiram um cara e depois não conseguiram superar a sua decepção e inventaram, começaram a misturar alucinações com desejos de que ele foi visto, né? Não faz sentido, pessoal. E eu poderia trazer aqui vários milagres para a gente ir refutando cada um, mas eu já fiz isso a rodo aqui no canal, o milagre do Sudário de Turim, do sangue de San Gennaro. Se Deus fosse fazer um milagre, por que ele ia ali querer fazer um sangue de um santo morto há séculos para causar uma experiência de admiração e espanto nos fiéis? Por que ele não cura uma doença? Por que ele não salva alguém de uma violência? Não faz alguém que está perdido ser encontrado? Enfim, tem tanto milagre que ele poderia fazer, não é mesmo? Mas não é isso que acontece. São sempre milagres absurdos. Ah, apareceu a Virgem Maria. Ah, a criança viu. Não faz sentido, pessoal. Não tem prova nenhuma. Todos são falsos, tá? E veja meus vídeos sobre os milagres para esse vídeo também não ficar enorme. E no livro você encontra aqui detalhes, ó. O Sudário de Turim, aparição em Fátima, intercessão de Madre Teresa, sangue de San Gennaro, todos refutados. E outra coisa, se Deus é onipotente, ele não ia precisar fazer milagre nenhum, ele ia criar um mundo já com toda a cadeia perfeita, assim, tudo perfeito que vai acontecer. Mesmo dentro da liberdade, ele não vai ter que ficar, da liberdade que ele concede ao homem, né? Ele não vai ter que ficar interferindo, fazendo remendozinhos, é estranho, né? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado, compartilhe porque deu muito trabalho e vamos fazer as pessoas despertarem para ver que o cristianismo não faz mais sentido com a nossa época. Pode ter sido importante no passado, com certeza, mas hoje a gente já tem evidências e argumentos que mostram que ele não é o caso. Muito obrigado. Até a próxima.